Então agora a gente vai passar para a fase mão na massa aqui, para a gente fazer a configuração, então, como eu tinha prometido para vocês, dos meus roteadores aqui, Wi-Fi da Apple. Deixa eu trazer então as telas aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, como eu falei para vocês, eu vou primeiro apagar todas as configurações que eu tenho, eu vou redefinir do ajuste de fábrica. Eu não vou agora explicar muita coisa, uma vez que a gente já fez uma explicação bem extensa já na semana passada. Então, os passos que eu vou seguir aqui vão ser o seguinte. Eu vou pegar, vou basicamente apagar todos os meus aparelhos, por isso que eu acabei de trazer essa tela aqui para vocês, né? Vocês já deram uma olhada nesse Wi-Fi Analyzer na semana passada. Vocês podem ver que eu tenho então 3 redes funcionando, o que significa que são três roteadores que eu tenho aqui dentro. Eu trouxe essa tela justamente porque eles vão ser a minha prova, né, de que eu vou estar apagando tudo. Eu vou chamar aqui o Airport Express daqui a pouquinho para poder apagar mesmo esses aparelhos. E quando eu apagar, vocês vão ver que eles vão cair essas redes aqui sem fio. Então vamos lá. Então, esse daqui é o utilitário Airport. É um aplicativinho que a própria Apple cria, né, para a gente trabalhar com as redes deles. Então o que eu vou fazer aqui? Vou escolher aqui e vou apagar todos eles então. Vou começar. Como eu vou apagar todos, o que acontece? Vocês podem ver que eu tenho aqui a internet, que está conectada no Jabba, que é o meu servidor principal lá na... É o roteador propriamente dito, né, que faz a comunicação da minha casa com a internet. Eu tenho aqui 2 extensores daí. Eu tenho o R2D2 e o Vader. Esses dois aqui vocês podem ver que eles são um pouquinho maior, para quem está vendo o vídeo, né, o Jabba e o Vader. Por quê? Porque eles na realidade são time capsule, que basicamente eles são roteadores, mas eles têm um HD dentro deles. Tá? Então é o que eu uso para fazer backup, para poder acessar meus dados e tudo mais. E o R2D2 ele é só um roteador mesmo. Então ele é o Network... Sabe que eu nunca lembro o nome disso? Acho que é o Network Extreme, se eu não me engano que chama. Eu até tenho o Network Express também, né? Mas ele não está sendo usado aqui agora. Eu uso só para expandir a rede uma hora ou outra quando eu preciso. Então, vamos lá, vou começar de trás para diante, né? Então vou pegar o R2D2, na realidade eu vou pegar o Vader primeiro e vamos mandar esses carinhas aqui para o espaço. Restaurar ajustes padrão. Então, apagando. Vamos ficar vendo o que vai acontecer aqui. Um desses carinhas aqui vai sumir assim que ele virar o ajuste de fábrica. Ok, acabei de perder a conexão com o Vader. Quero ver como é que vai começar a comportar meu sistema aqui, né? Porque agora vou ter que depender da rede sem fio. Para ajudar ainda, acabei perdendo também a tela do meu Android, porque ele estava conectado naquela rede também. Deixa eu trazer ele de volta aqui para vocês. Beleza. Então vocês podem ver que aqui, ó, eu fiquei então com a minha rede Skywalker, acabou morrendo, né? Uma delas. E eu acabei ganhando aqui a rede Apple Network, né? Que é o que? Justamente quando eu mandei ele resetar para o ajuste de fábrica, ele na realidade ele se atualizou ali, né? Então ele ficou, tipo, ele voltou como saindo da fábrica com uma rede sem fio totalmente fora, que não é a que eu criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora com os outros aparelhos. E eu vou fazer agora num outro esqueminha que é para mostrar para vocês que eu realmente estou falando sério quanto a apagar os aparelhos, que é o seguinte, eu vou fazer o hard reset. Bom, o hard reset é o seguinte, que eu vi que quando eu mandei fazer o ajuste de fábrica, ele não tinha, na realidade, derrubado a minha rede Skywalker. Então o que eu fiz foi um hard reset. O hard reset, eu vou mostrar para vocês aqui como eu não vou tirar da tomada meus aparelhos aqui, mas acho que isso aqui já vai ajudar. Que é o seguinte, eu peguei aqui o meu Network Express, que é basicamente um mini roteadorzinho da Apple, né? E todos eles têm esse botãozinho que vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas na parte de trás, ele sempre tem esse botãozinho aqui. No caso aqui é o do lado direito, né, do aparelho, que é o botãozinho de hard reset. O que esse cara aqui faz?
Ele, obviamente, ligado na tomada, né, funcionando. Eu aperto, seguro ali por 10, 20 segundos, a luzinha começa a piscar e aí sim ele limpa tudo. Né? A parte boa é que ele não limpa os HDs. Então, senão, provavelmente eu nem teria fazendo esse podcast hoje. Mas os HDs ele vai ficar lá sem ter problema nenhum, mas ele vai limpar toda a configuração de fábrica dele. Então ele vai matar toda a rede sem fio, tudo isso daí acaba daí. E volta no ajuste original de fábrica com seus dados no HD, graças a Deus. Então vamos lá. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, porque eu vou fazer essa mesma coisa, esse hard reset, nos outros dois aparelhos que eu tenho. Vocês vão provavelmente ver agora uma tela, vou deixar vocês só com a tela aqui, justamente porque vocês não precisam ficar vendo a cadeira vazia, mas vocês vão poder acompanhar à medida que eu for dando hard reset, vocês vão ver que a rede Skywalker vai acabar sumindo de vez, ok? Só um minuto e já vou estar de volta. Ok, gente, já voltei, já fiz o hard reset. Na realidade, a tela que vocês estão vendo aí, ela não está condizendo, né, com o que está acontecendo de verdade. Por quê? Porque o burrão aqui esqueceu que está tudo funcionando pela rede, né? E como está tudo funcionando pela rede, basicamente o que vocês estão vendo é uma imagem congelada, uma vez que a rede está fora do ar. Então, para vocês darem uma olhada aqui, essa daqui é a minha nova estrutura de rede aqui do programa. Ela está meio embaçada, mas basicamente a Skywalker sumiu. Então agora eu estou totalmente sem rede Skywalker. O que vocês estão vendo aqui, eu posso até dizer para vocês, o link verdinho é um Apple Network DFC 389, o azulzinho também é um Apple Network, e aí vocês veem aquilo que a gente comentou da outra vez, né, no programa, que é justamente o que? Uma vez que os ajustes de fábricas foram restaurados, eles acabaram voltando, olha só os canais se sobrepondo, tá vendo? O vermelhinho e o azul basicamente estão usando o mesmo canal. Então eu poderia até tentar ajustar essa rede para ela crescer, né, na realidade. Aqui, se eu simplesmente só fizer funcionar essas duas redes, mas funcionando no mesmo canal, eu nunca ia conseguir ter uma boa velocidade, justamente porque elas estão em conflito. Então a gente vai ter que resolver tudo isso daí agora. Então vamos lá. Se a gente der sorte, deixa eu agora entrar no... Se a gente der sorte agora, com a distância que eu estou aqui das redes e tudo mais, a gente deve conseguir agora configurar essas estações base de novo. Então vamos lá. Airport Extreme, Time Capsule. Eu estou com um probleminha aqui que é o seguinte. O que aconteceu? Vocês lembram que eu tinha uma rede que estava lá longe, né? Ou seja, que está lá embaixo, lá no primeiro andar. E essa rede que está lá longe, eu não estou conseguindo enxergar aqui, justamente por causa da distância. Então, eu vou ter que tentar. Eu vi que ele está... O meu roteador sem fio ele mostra. Então eu vou tentar conectar nesse cara, porque ele para mim é o principal. Por que ele é o principal? Justamente porque ele é minha conexão com a internet. Então eu vou tentar conectar nele, que é uma... Ele é o Apple Network 8136B. Vamos ver se eu consigo conectar lá. Parece que sim. Esse é o primeiro roteador que eu preciso configurar, justamente porque ele é o meu acesso à internet. Beleza, então ele conseguiu conectar. O que ele está me mostrando aqui? Ele me mostra que ele é um time capsule, ele me pergunta o nome da rede. Então o nome da minha rede, eu vou recriar Skywalker. O nome da estação base, né, que seria o nome do aparelhinho propriamente dito. Esse daqui, eu vou chamar ele de Jabba, que é o que eu usava antes. E a senha, essa daqui é uma senha super importante, então vale a pena vocês pensarem bem no que é que vocês vão colocar. Por quê? Porque ela é justamente o acesso que vocês vão deixar depois no meu caso aqui, o meu Time Capsule, é a mesma senha que eu vou usar quando eu precisar me conectar no disco, né? Então, onde tem meus backups e tudo mais. Então, vale a pena pensar bem nessa senha. Agora ele está fazendo toda a configuração do sistema.
E vocês podem ver que ele já deu aqui como configuração completa. Vocês podem ver que a grande vantagem desses servidores da Apple, na realidade, é justamente a facilidade de configuração. Vocês viram que eu não precisei... Eu só abri o utilitário Airport Express, já entrei nele e, a princípio, já está de pé. O que já mudou aqui? Olha só, se eu der uma olhada aqui no meu Wi-Fi Analyzer, eu já vejo que o Skywalker já está aparecendo lá. Ele está num canal não muito bom, uma vez que ele continua sendo ali... como é que eu vou dizer? Ele continua sendo sobreposto ali por uma dos meus outros roteadores, né? Então eu vou ter que mexer nisso daí ainda. Beleza, então vocês podem ver que o Airport ele já se conectou e já encontrou o servidor Java agora funcionando direitinho. Agora, como é que funciona? Se eu quiser editar as propriedades dele, como é que isso daqui funciona? Eu posso vir aqui eu seleciono o Java, você pode ver que ele está online já, então a internet e ele já estão verdinhos. Eu venho aqui no editar, e daqui eu tenho várias coisas. Eu tenho aquela senha que eu já tinha criado lá no começo, né? Foi uma das coisas que ele me perguntou. Eu tenho a internet que está usando o DHCP, então está vendo da minha conexão do provedor de internet a cabo. A rede sem fio. Isso aqui foi uma coisa interessante. Vocês podem ver que ele me perguntou o nome da minha rede sem fio, mas ele não tinha me perguntado nem o tipo de segurança e nem a senha. Por quê? Porque é o seguinte, eu já tinha configurado nesse meu computador aqui essa rede Skywalker. Então o meu iMac já conhecia essa rede, já estava funcionando. Então aí, o que aconteceu? Como é uma rede que já era conhecida, ele não precisou me perguntar. Então essa é a grande facilidade que tem nos provedores, né, nos equipamentos da Apple. Eles usam tudo que você já tem configurado de forma a facilitar a sua vida. Então a única coisa que ele me perguntou foi, qual é o nome da sua rede? É o nome da minha rede Skywalker. Como ele já sabia o login que eu usava já dela, né, o login e senha dela, o tipo de encriptografia e a senha dela, ele mesmo já criou aqui e já ativou. Então, se você não tivesse essa senha lá criada, se você estivesse criando uma rede totalmente nova, ele perguntaria para você, aqui eu deixaria vazio. Então aí o que você teria que fazer? Você entra aqui no Airport, vai na parte de rede sem fio e entra com uma senha nova. Uma vez feito isso, já vai estar funcionando. Então aqui você tem os discos, né, que funcionam. Então eu tenho 2 discos conectados nele, tudo isso aqui já está funcionando direitinho. Então o que acontece? Se você está num apartamento pequenininho, ou se você está numa kitnet, alguma coisa assim, e está num lugar onde um roteador só já é o suficiente para cobrir sua casa inteira, seu trabalho aqui está encerrado, não precisa fazer mais nada. No nosso caso, eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês como é que eu estendo então essa rede. No meu caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cabo, ainda um cabo de rede que está saindo do Java, lá do escritório lá embaixo, e vindo aqui para a sala de TV aqui em cima. Então esse cabo que eu vou usar então para estender a rede. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com as demais estações. Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês, o que eu tenho aqui funcionando, né? Beleza, esse foi o meu Skywalker, então, que ele estava rodando na primeira faixa lá, ele está no canal 11, certo? Se eu mostrar aqui para vocês, ele está, esse verdinho que está ali embaixo, né, que está bem fraquinho, que está rodando no canal 11. O que eu vou fazer é o seguinte, esse outro verdão que vocês estão vendo aí, ele é justamente o meu... ele é o meu Network Express. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele é realmente o Network Express. Ele é o DFC 389. Ele é um Airport Extreme, tá? Então ele é na realidade o que está aqui no meu escritório. Então não é nesse que eu vou mexer aqui ainda não. O que eu vou mexer é no azulzinho, que é o que está sobressaindo com o Skywalker, que também está no canal 11, que é uma Time Capsule. Esse carinha é o carinha que eu vou configurar agora. Vamos lá. Ele é o que está diretamente conectado a outra Time Capsule que está lá dentro do meu outro escritório. Então beleza, então ele percebeu o quê? Como os cabos já estavam conectados, ele me percebeu dizendo o seguinte, olha, esse Time Capsule será configurado para ampliar o Skywalker. Ele já percebeu que tem o Java e ele está conectado com um fio no Time Capsule. Eu posso modificar isso daqui de outras formas,
Posso. E a gente vai fazer isso, mas vai fazer isso no último roteador. Por enquanto, tudo bem. Então esse daqui vai ser o meu Vader. Então aqui o nome dessa estação base vai ser o Vader. E tudo que eu preciso fazer para ele estender então a rede, seguinte. Isso daqui, a estação já vai preparar essa estação base que está aqui na parte de cima da casa, para ela ser o quê? Ela vai desabilitar o servidor de DHCP dela, então eu não vou ter mais ela servindo endereços IP para casa, e vai deixar já preparado para que qualquer request que apareça ali de DHCP vai ser automaticamente direcionado para o Jabba. Então agora o meu principal servidor de DHCP da casa passa a ser o Jabba, que é o que está lá no escritório de baixo. Ele também cria então uma extensão da rede Skywalker. Eu acredito que ele vai ser esperto o suficiente para trocar os canais. Mas isso daí a gente vai perceber agora. Então, com isso, a gente já tem então a extensão. Exatamente, perfeito. Ele já foi esperto o suficiente para achar o melhor canal. Deixa eu trazer a tela aqui para vocês darem uma olhada. Se vocês derem uma olhada aqui, vocês já estão vendo 3 picos de rede aqui, sendo que você tem 2 Skywalkers. Essa daqui é uma Skywalker e essa daqui é uma Skywalker. Então são os dois... São os dois roteadores que agora estão trabalhando então em conjunto, já formando uma única rede, que é a rede Skywalker, trabalhando aqui, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da casa. O pico aqui do meio, que é o maior de todos, é na realidade o meu outro roteadorzinho aqui, que não é a Time Capsule, né, é o Airport Extreme, que é o que a gente vai configurar agora por último. Só que esse, eu quero fazer uma brincadeirinha ainda com ele, que eu tinha prometido para vocês também, que é o seguinte... Vamos lá. O que eu vou fazer com esse carinha aqui é assim, eu tenho um cabo de rede mesmo, saindo lá do Vader, indo por cima da casa e chegando aqui no meu escritório, que é o que eu estou usando para fazer a extensão aqui com o que seria o R2D2. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou arrancar esse cabo e eu vou configurar de uma outra forma, eu vou configurar uma rede sem fio. Porque eu falei para vocês que era possível também de se fazer isso. Até agora vocês viram que nem teve muita graça. Na realidade, basicamente, tudo foi detectado de forma automática. Tudo que eu tive que fazer foi apertar Next. Então aqui eu vou fazer para deixar um pouquinho mais interessante, pelo menos esse tutorial. Então eu vou retirar o cabo de rede. Tá. Então agora eu estou com o R2D2 aqui, que ele tem... ele vai servir para quê? Ele vai servir o seguinte, eu tenho vários equipamentos aqui que eu trabalho, que usam uma rede com fio. Por exemplo, eu tenho um telefone, vocês não vão conseguir ver o telefone agora, eu estou sem a câmera externa, mas eu tenho um telefone aqui IP, tenho vários equipamentos aqui que precisam de fio para funcionar. Então, essa seria um cenário possível. Digamos que eu tivesse alguma barreira física, não tivesse esse cabo conectando uma sala na outra, e eu precisasse de alguma forma ter uma rede cabeada aqui dentro. Para isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer o quê? O Vader vai conectar sem fio, o R2D2 vai conectar sem fio lá no Vader e uma vez feito isso ele vai passar essa rede sem fio para o meu cabo. Então é como se eu esticasse aqui essa rede via cabo para poder usar nos meus equipamentos. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Então vocês podem ver que aqui nas outras estações base a única coisa que está sobrando agora aqui é o Airport Extreme. Então eu vou selecionar para poder começar a fazer a configuração. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele já está me dizendo aqui que ele já leu a configuração, já percebeu que tem uma conexão entre o Jabba e o Airport Extreme, que eu não gostei, porque eu achei que eu tinha tirado já essa conexão. Ele deve ter lido isso daqui de algum ajuste anterior, mas nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Então eu vou vir aqui em outras opções. Por enquanto eu vou deixar aqui como criar nova rede. Tá? Então justamente por quê? Porque eu não quero nenhum tipo de conexão entre os dois ainda. Eu quero simplesmente aparecer como se ele fosse um novo. Eu configurei como se ele fosse ser um roteador simplesmente. Seguinte, vamos colocar aqui os nomes, nome da rede. Eu vou colocar teste, porque eu não quero mexer ainda nisso. Esse daqui eu vou botar o R2D2. A senha eu vou deixar a mesma. É sempre bom usar a mesma senha nos 3 aparelhos. Então isso que eu vou fazer aqui agora.
me perguntando se eu quero fazer uma rede de convidado. Isso daqui é uma coisa interessante se você receber muita visita em casa, porque daí o que acontece? Ele cria uma redinha separada sem fio, para caso você receba alguma visita, você pode dar daí a senha de acesso daquela redezinha para o pessoal que vai acessar. Então isso seria legal. Por quê? Porque são redes que ficam separadas, então não corre nenhum risco de segurança nos seus dados na sua rede interna. Então não vou fazer isso agora, mas é uma opção que existe também nesse roteador da Apple. Então ele está procurando aqui na realidade o seu modem, né? O seu modem de internet. A gente não vai se preocupar com isso ainda. Não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não vou conectar a internet direto nele, eu quero só deixar ele funcionando. Ok, terminou a configuração. Então aqui, vocês podem ver que aqui eu estou totalmente perdido, né? Porque como eu criei uma rede nova, então eu estou cheio de alarmes, né? Então se eu clicar aqui, ele vai dizer, olha, tem internet está desconectado, conexão está sem conexão à internet, servidor do DNS não está funcionando. Então está totalmente furada essa minha configuração aqui, né? Então, mas beleza, mas a ideia era essa mesmo. Por quê? Porque esse roteadorzinho aqui agora, eu quero fazer o que com ele? Eu criei um novo só para ele ficar operacional, e a partir de agora é que eu vou entrar então nas configurações dele e vou habilitar para ele fazer a rede sem fio para mim, para estender a outra rede. Então como é que funciona isso? Eu clico aqui nele, né, no Airport Express, editar. Então aqui vocês vão ver que tem a configuração de estação base, que foi o que eu criei, está lá o nome, a senha que eu entrei. Na parte de internet, DHCP, a gente não precisa se preocupar com isso ainda, porque a gente não vai estar usando. Sem fio, aqui é que é onde a gente vai precisar alterar. Por quê? Porque aqui ele está como criar uma rede sem fio. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e entrar na opção ampliar uma rede sem fio. Ao ampliar uma rede sem fio, ele me pede então o nome da rede. Então vai ser Skywalker. Como o meu computador já reconhece a rede Skywalker, então ele já sabe qual é o tipo de segurança que eu estou usando e já sabe qual é a senha. Então ele já preencheu para mim automaticamente. Uma vez que eu faça isso, eu aperto atualizar, continuar. E o que ele vai fazer? Ele vai bootar. Né? E uma vez que ele tenha dado o boot, ele já vai reconhecer o Vader, vai reconhecer o Jabba e já vai automaticamente ampliar essa minha rede. Então daqui a pouco ele vai aparecer aí de volta. Aí, perfeito. Agora, deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá. Perfeito. Então agora o que acontece? Eu tenho aqui a minha internet conectada no Jabba, o Jabba conectada por fio, vocês podem ver que tem uma linha contínua. E o Vader conectado ao R2D2 sem fio. Vocês podem ver aqui que está uma linha tracejada. Então com isso, se a gente der uma olhada agora na nova configuração de rede. Bom, então, se eu precisar fazer uma alteração então, de canal, que é justamente uma das coisas que eu mostrei para vocês na semana passada, que vocês podiam pegar e fazer alteração, né, para tentar evitar conflito de canal na mesma faixa de frequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na Vader, vou editar, venho aqui na tabzinha da rede sem fio, e aqui vocês vão ver que tem opção de conexão sem fio. Aqui está aquela história, né, que eu falei, se eu quiser habilitar então uma rede separada para usar em 5 GHz, no caso aqui da Apple, eu não acho que seja necessário, tá? Se você tiver com uma rede bem montadinha, na realidade ele vai habilitar as duas faixas de frequência, e o próprio computador consegue descobrir qual é a melhor para você trabalhar. Mas se você quiser explicitamente habilitar, é só clicar aqui que você vai criar uma segunda rede com o mesmo nome, né? Vocês viram que fica aparecendo aqui os 5 GHz só do lado, que se você conectar daí nela, você vai estar usando a faixa de 5 GHz. Os canais, vocês podem ver que eles ficam aqui já meio que automáticos. Uma outra coisa interessante aqui nos servidores da Apple é o seguinte, eles funcionam com duas redes separadas. Então eles têm sempre uma faixa, né, um pedacinho da rede funcionando em AN, que seriam as velocidades mais rápidas, e uma segunda faixa de rede funcionando em BG. E como você deixa isso daqui automático, é o que eu disse para vocês. Ele fica sempre com todas essas redes ligadas e o seu cliente, na realidade, né, o seu iPad, iPhone, o que quer que seja, encontra a melhor frequência para trabalhar. Os canais, como é que eu troco o canal? Basta eu vir aqui, por exemplo, eu tenho o canal tanto de 5 GHz quanto de 2.4, ele está em automático. Automático significa o quê? Na hora que você liga o seu roteador, ele faz uma varredura para ver como é que está a sua estrutura de canais e tenta escolher o que está menos congestionado. É por isso que de vez em quando
Vamos supor, se eu acabei de ligar o meu roteador aqui agora, certo? Acabei de fazer um boot. Aqui eu tenho uma situação, é um dia de semana, pouquíssima gente usando internet e tudo mais. Ele escolheu um determinado canal. Provavelmente no fim de semana, que tem muito mais gente usando internet, esses canais podem ser que estejam congestionados. E aí o que poderia fazer? Eu poderia simplesmente desligar o meu roteador e ligar de novo, ele ia tentar procurar um canal automaticamente melhor para mim. Agora, se não, a gente vem aqui e pode alterar. No caso, deixa eu ver aqui onde que ela está. Ele está trabalhando no canal 1. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder melhorar um pouquinho isso daqui, eu estou vendo que no meu canal 6 não tem quase ninguém atuando. Então, eu até posso deixar aqui para vocês verem a hora que eu alterar aqui para o canal 6. Salvar, atualizar, continuar. Ele deve fazer aquela faixa ali mudar de canal. Pronto. Então vocês viram que o meu Skywalker acabou pulando então ali da faixa 1 que ele estava, ele foi lá para a faixa 6, que está ali no meinho agora. Ok? Beleza. Então com isso já nossos dispositivos de rede já devem começar a aparecer aqui novamente. Podem ver que o Jabba já subiu, o Vader já subiu, a internet está amarelinha, acabou de ficar verde agora. O R2-D2 daqui a pouquinho deve aparecer aqui pra gente. Perfeito, todos eles verdinhos agora. Então com isso, vocês viram como é que funciona. Então o que acontece? Como é que isso daqui está funcionando? A ideia é, se eu não tiver então a possibilidade de passar um cabo físico, né, um cabo de verdade de rede de um roteador até o outro, eu tenho a possibilidade então de fazer essa configuração e ter uma rede montada sem fio. Recomendo fazer essa configuração? Não. Por quê? Porque mesmo ali com as faixas de frequência e tudo mais você pode brincar, mas a verdade é o seguinte, você está colocando uma sobrecarga de processamento aqui no Jabba muito maior do que necessária. E isso vai fazer com que a sua rede caia aí pelo menos pela metade a velocidade dela. Tá? Então isso é uma coisa que nenhum fabricante recomenda você fazer essa extensão de rede sem fio. Por que existe se ninguém recomenda? Simples, porque algumas vezes é impossível não fazer. Então, seja porque você tem alguma regra, por exemplo, no seu prédio que não pode passar cabo, seja porque a gente está falando de uma rede que está em um prédio, em outro prédio, num campus. Então, a possibilidade existe, o protocolo está lá, pode ser usado, mas se você quiser uma rede de alta performance, sempre dê preferência para usar com fio. Okay? Bom, isso eu queria mostrar então para vocês de configuração hoje dos sisteminhas aí da Apple. Eu tenho outros roteadores aqui que mais para frente, para a gente não ficar também agora só mexendo com rede, né? Mais para frente eu devo mostrar para vocês. E aí a gente pode daí fazer outros tutoriais nesse formato com mais detalhes. Okay? Então essa é a forma que você tem para configurar então usando um ambiente puramente Apple. Mais para frente a gente pode falar aí sobre outros temas, outros assuntos. Ok? Bom, pessoal, então acho que pelo tempo que a gente tem aí já deu, né? Deve estar aí com 1h, 1h30 de show já. Eu agradeço então por vocês, eu gostei muito do último podcast, foi realmente uma grande surpresa a quantidade de downloads que a gente teve. Vamos ver se esse daqui repete a mesma performance, né? E se a gente consegue chegar pelo menos nos 25 mil, né? Agora tem que ter uma expectativa ainda um pouco maior, né? Ainda tem que chegar, se a gente chegou tão perto dos 25 mil na outra vez, tem que pelo menos arredondar esse número para 25. E se vocês puderem também, então, deixar também estrelinha lá pra gente no iTunes, eu agradeço, tá bom? Bom, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 10 de setembro de 2012, esse foi o Tecno Hour número 25. E agora vocês esperem, porque a gente deve falar, então, o próximo podcast deve ser 100% de chance que a gente vai conversar então sobre o iPhone 5 e os lançamentos da Apple, que vai acontecer no próximo dia 12, ok? Um abraço então, falo com vocês então na semana que vem. Abraço, até mais, tchau, tchau.